que é o Nubank. Eu acho que, passado o básico, que todo mundo já leu em milhões de lugares, o Nubank é uma empresa de tecnologia, só que eu acho que o Nubank é um pouco mais do que isso, porque escolheu sua empresa de tecnologia numa área extremamente competitiva, uma área extremamente difícil. So what we want to do is just use technology to enable people to do more things with their money. E bom, o Nubank é um espaço muito dinâmico, sempre está mudando a empresa, todo dia que eu venho aqui é uma empresa diferente. Aqui as ideias contam mesmo, então se você tem uma boa ideia, a chance de você conseguir que ela seja implementada, contanto que ela seja uma boa ideia, é muito alto. E então é bem interessante tudo isso, porque gera discussões bem construtivas e também ideias bem diferentes também. A rotina de um BA, ela é mais voltado para auxiliar as decisões a tomadas de decisão. It starts with coming up with a hypothesis, an idea that we think might improve customers' satisfaction with the product, or in a way in which we can create value for Nubank. And then this involves getting the data to be able to validate this idea or not. If it's worth going forward, then it's working with other people to actually implement this decision. Gostamos de ter pessoas que têm perfis bem diferentes, que vêm de lugares bem diferentes. Então pode ser que hoje eu faça parte de uma área e depois de um tempo, quando as minhas funções terminarem, eu vá para outra área que necessita desse papel. We place a lot of responsibility on people from a very young age. People that are coming right out of college can make decisions that impact thousands or even millions of customers. O que um BA precisa ser? Precisa ser uma pessoa extremamente analítica para resolver problemas que ele com certeza nunca viu e que provavelmente ninguém mais viu. You need to be passionate about helping other people as well. I think that's just a general for Nubank in itself. We want to make life easier for our customers. Bom, o processo seletivo de BA é relativamente rápido. A gente tenta fazer o processo seletivo o mais condensado possível para a experiência do candidato também. Então agora a gente eliminou requisitos como, por exemplo, vim fazer prova aqui em São Paulo. Então a gente vai fazer uma prova online, analisando algumas habilidades que a gente acha que são importantes. As próximas fases, basicamente, são business case. O que é um business case? Você vai sentar com um ou dois analistas e a gente vai te dar uma situação hipotética. Então a gente quer, na verdade, pegar o candidato e colocar ele o mais perto possível de uma situação real que ele teria. E aí, na parte de cases vai ser testado basicamente a sua capacidade analítica, né? Aliás, não só a sua capacidade analítica, como também o seu senso de negócio, assim, né? Porque, inevitavelmente, o BA está ligado também muito ao negócio. Várias pessoas vão entrevistar os candidatos, assim não é só uma pessoa que decide quem que passa, quem que vai ser aprovado. E depois disso, a gente passa para um nível mais pessoal, para ver um fit cultural do candidato. E depois desse fit cultural, se tudo der certo, a gente apresenta uma oferta. Então, assim, o processo está bem simples, bem direto e bem focado no que a gente precisa. Então, quando eu entrevisto candidatos, eu gosto de ver nos business cases pessoas estruturadas, que são concisas também, que não falam para falar. A gente não procura ninguém que tenha um curso A ou B ou C. A gente procura pessoas que tenham essa capacidade analítica bem desenvolvida. Recruiting people usually takes a lot of time, but I think it's one of the best investments that any company can do. And here at Nubank that we're growing, like one of our greatest assets is our people. Então, é uma empresa que preza bastante pela diversidade, é um dos nossos pontos fortes aqui dentro. Porque a gente trabalha com dados de pessoas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro e a gente tem que representar essas pessoas para a gente trazer as melhores soluções realmente. Tipo, o produto ele ser bom, mas não ser bom para poucos, não ser bom para o topo, não ser bom para a base, ser bom realmente para todo mundo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo, eu sou Squad Lead do time de Financial Planning and Analysis, basicamente a turma que cuida de finanças. E só contando um pouco de mim antes, para vocês terem um pouco de contexto de quem está apresentando para vocês o Nubank, né? Eu fiz engenharia, depois eu trabalhei em mercado financeiro e aí depois eu vim para o Nubank. Basicamente essa é a história bem curta. E eu entrei no Nubank há 3 anos atrás, eu fui empregado aos 53. Desde então a gente cresceu bastante, bom, dado esse breve contexto de quem eu sou, eu vou contar um pouco do Nubank
e tentar convencer vocês de por que o Nubank é uma ótima oportunidade para se trabalhar. Mas antes de falar no Nubank em si, o meu foco é por que o Nubank existe, né? Quem criou o Nubank lá atrás, e desde o momento que o Nubank foi criado, todas as pessoas que entraram nessa jornada, por que entraram, por que o Nubank existe? E essa resposta, ela é o nosso principal objetivo, é a razão da gente existir, é o nosso grande why. Tá? O nosso grande why é to fight complexity, to empower people. Certo? Esse é o motivo da gente existir. É importante deixar isso muito claro e até dar uma pausa para a gente refletir um pouco sobre isso, porque vocês vão ver que conforme a gente vai evoluindo aqui na apresentação, e eu vou contando um pouco mais sobre vocês, a gente sempre retorna a esse grande objetivo. Tá bom? E então, como é que tudo começou? Lá atrás, o Davi Vélez, que é o fundador da companhia, ele veio para o Brasil, né, e na época ele trabalhava para o Sequoia Capital, que é uma empresa de investimentos, e ele veio trabalhar no Brasil pelo Sequoia. E daí, a primeira coisa que ele precisou fazer foi o quê? Abrir uma conta de banco. E abrir uma conta de banco, especialmente se você é gringo, se você não tem um RG, se você não tem, naquele instante, um comprovante de residência e assim por diante, chega a ser muito complicado. E a primeira dificuldade que você tem é o quê? Quando você vai entrar na agência bancária, você passa por essa porta giratória que dá uma sensação de prisão, assim, né? Você é obrigado a tirar suas coisas, colocar naquele cantinho do lado. E ele olhou e falou assim, mas meu, por que eu, como cliente, né, que deveria ser o cara que está sendo atraído, né, os bancos deveriam ter o maior interesse do mundo, que eu, né, seja parte desse banco, seja cliente desse banco, por que eu sou tratado assim? Com uma espécie de um refém, um prisioneiro, né? Essa foto daí o cara está quase que pelado, né, para basicamente conseguir passar na porta rotatória. E daí, essa foi o grande obstáculo que ele encontrou, certo? E que ele viu uma oportunidade. Eventualmente ele voltou para o Vale do Silício, e daí ele voltou com essa ideia de empreender, e pegou um pouco de fundraising e veio aqui empreender e efetivamente começou no Nubank. Então, contando um pouco sobre a história do Nubank, né, e até dando esse... Quando o Davi falou, vou começar o Nubank, vou fazer uma empresa de serviços financeiros que é digital, o que foi falado para ele? Como que as pessoas reagiram? Ele basicamente começou a entrevistar as pessoas, começou a falar, pô, será que se eu fizer o Nubank, dá certo? E daí a galera reagiu dessa forma. Falou, você não consegue construir um produto de crédito sem agências. No Brasil as pessoas realmente se importam com milhagem. Você nunca vai ter um cartão de crédito sem milhas. Os millennials, né, daí millennials tem toda a discussão de quando começa, quando termina. Eu acho que eu estou nos millennials de certa forma, né, se você pegar a visão um pouco expandida aí da geração, não pagam suas faturas. Como é que você vai ter um produto de cartão de crédito se o teu principal cliente, o teu target, a tua audiência-alvo não vai te pagar? As pessoas querem falar ao vivo com pessoas. Ninguém vai fazer uma interface pelo celular e vai estar satisfeita com isso. Eles querem ver pessoa. E por último, você não pode começar um banco no Brasil porque they won't let you. Quem que é they? Quem, né? Governo, Banco Central, os outros concorrentes e assim por diante. Não vou deixar. Isso foi o que falaram para ele. E daí ele falou, quer saber? Esse ceticismo todo, como foi unânime, todo mundo falou assim, não dá para fazer, é um enorme obstáculo, é uma dureza e assim por diante. Ele falou, todo esse ceticismo, quer saber? Vou fazer. Pegou o funding, veio para o Brasil e se juntou a dois founders, que é a Cris Junqueira e o Ed. Então o Davi é o da direita, a Cris é do meio e o Ed é o da esquerda. E eles montaram o Nubank, tá? Até, acho que a gente tem um privilégio de estar fazendo essa apresentação aqui, que a gente pode olhar para o lado e ver um pouco dessas frases de impacto aqui que estão aqui. Lá do fundo, se vocês forem ver, está escrito Obstacle is the way. Tá? Essa frase ela é o quê? Isso aqui é o quê? É o obstáculo. Isso aqui é o quê? É o obstáculo. O que o Davi viu? Obstáculos. O que ele fez? Foi na direção do obstáculo e criou o Nubank. Onde tem a dificuldade é que tem a oportunidade. Foi lá que ele quis empreender e foi lá que essas pessoas incríveis começaram o Nubank. E por quê? Qual que é o nosso objetivo? Alguém lembra? Aí, to fight complexity and empower people. Tá? Beleza. Então, fundada a companhia, né? A gente, aqui tem uma foto aqui
São Francisco, Califórnia, e eu sempre faço a apresentação, eu sempre me confundo, mas assim, o ponto é que a empresa começou na Califórnia, na verdade começou na Flórida, na rua Flórida, e eu falo, Califórnia e Flórida, né, parece a mesma coisa, mas não tem nada a ver, um de um lado, outro do outro, mas enfim, começou, eu sempre confundo, era na rua Califórnia mesmo, não é na Flórida. Bom, enfim, vocês verem, quando eu entrei no Nubank, já não estava mais na rua Califórnia, eu entrei no segundo escritório do Nubank, que era na rua Brigadeira, então por isso que eu não lembro dessas coisas, né, quando a gente não vive, a gente não lembra. Bom, começou na rua Califórnia, numa casinha, essa casinha mais especificamente, e aqui está o Davi fazendo o seu primeiro trabalho de empreendedor, né? Que ele estava fazendo, abrindo a mesa para que a galera pudesse começar a trabalhar. E daí aqui está uma das nossas primeiras reuniões, que eram o que a gente chama de All Hands Meeting, que é que todo mundo vai para a reunião para poder trabalhar, né? Todo mundo do Nubank estava nessa reunião. Começou aqui, eu acho muito legal isso, né? Quando a gente ouve as histórias dos grandes empreendedores, Steve Jobs da vida, que fala, comecei a Apple numa garagem. Acontece, né? É verdade. E a gente tem uma evidência aqui no Brasil. E quais eram os pilares que a gente queria construir essa empresa lá atrás, né? Era um pilar que a gente estava focado basicamente no cliente, mas que a gente tinha o quê? A gente ia usar muito da tecnologia, certo? Do design, do data science, e da experiência do consumidor como os pilares do que descreve o nosso produto. E era por conta desses grandes pilares que a gente ia focar muito, que a gente ia ter um produto que era melhor para o consumidor. E daí a gente saiu com essa ideia, né? Até, não sei se desde o começo o nome do Nubank era Nubank em si, como eu não estava lá, não tenho certeza dessa parte da história, mas o ponto é, em algum momento eles decidiram que o nome ia ser Nubank. E por quê? Porque a gente ia ser nu, como a gente vê o mundo, transparente, certo? Sem surpresas. Daí qual que é a ideia? Esse era um core value do Nubank, zero complexidade, lembra do nosso goal original, to empower people, to fight complexity, to empower people. Zero hidden fees, então em nenhum momento você vai usar o seu Nubank e vai fazer o quê? Me cobraram uma coisa que eu não sabia que ia ser cobrada. A gente é muito claro e transparente no que a gente cobra. A gente tem que cobrar algumas coisas, senão a gente não sobrevive, mas assim, a gente é muito claro, você nunca vai ser surpreso, né? E zero burocracia. Se você ligar para o Nubank, toma cuidado inclusive, hein? Se você ligar para o Nubank e falar, quero cancelar meu cartão, a gente cancela. Então não faz isso. Cancelar na hora, assim, cancelou, pum, acabou. Só não queria, não. Porque ligou. Tá? Então, beleza. E daí, criamos o nosso produto, que é o Nubank, que aí tem, assim, o que vocês veem, né, o que está de frente para os olhos do consumidor, é efetivamente um cartão de crédito, um aplicativo no celular e talvez um aplicativo em algumas outras coisas, né? Esses são os principais produtos que a gente tem hoje. Tem o NuConta, tem o programa de rewards também. Mas, enfim, é isso que vocês veem, né? E vocês já sabem um pouco da história, não é à toa que vocês estão aqui. Teve um sucesso inesperado até, para o próprio management team. Por quê? Porque a gente começou a criar uma legião de fãs, uma galera fanática. Eu amo o Nubank. O Nubank é o melhor banco do mundo. Yahoo, vocês são foda. Para ajudar mais ainda nessa revolução, só queria que fosse contratada para fazer parte dessa equipe. Andressa, né, não trabalha aqui hoje ainda. Mas ela estava entusiasmada, queria trabalhar. Então, assim, essa legião de fãs que a gente criou foi meio que quase que uma demanda reprimida, né, que a gente descobriu quando a gente criou um produto que era simplesmente um produto que era feito para o consumidor, né, pensava no consumidor, era ele em primeiro lugar, e depois a gente. To fight complexity, to empower people. Olha como é que as pessoas empoderadas se sentiram. Tá? Isso daí conta um pouco da história do Nubank, tá? Então, beleza. Ok, isso é pitch do Nubank, um pouquinho do Nubank e tudo legal. Agora, vamos pensar, a gente está fazendo aqui uma palestra de recrutamento, certo? Uma palestra que quer motivar vocês a procurar emprego no Nubank. E daí quando eu penso nessa palestra, eu falo, eu na minha época assisti várias palestras de recrutamento e eu ficava indeciso se eu ia para a empresa A, se eu ia para a empresa B e assim por diante. E eu saquei com um pouco mais de experiência profissional que uma das coisas mais difíceis dessa fase da vida é que a gente não sabe muito como diferenciar uma empresa boa de uma empresa ruim, qual carreira escolher, por que essa carreira é melhor que aquela carreira. É difícil, a gente não tem visibilidade, a gente não tem experiência. E mesmo se a gente conversar com alguém que tem experiência, é difícil de você realmente entender o que está acontecendo, né? Parece que você tem que realmente entrar no mundo para realmente daí aprender e começar a entender o que está acontecendo. Pois dito isso, o framework que eu pensei, tá, é fazer o quê? Qual conselhos que eu gostaria de ter ouvido se eu estivesse na fase que vocês estão? Tá? Então, meio que tentei voltar uns anos atrás, pensar, o que eu gostaria de ouvir? Isso, ótimo, vamos falar isso. E esses conselhos são, como que você avalia uma empresa? Como que você escolhe uma carreira? Como que você pensa
na sua vida, tá? E daí, você tem um spoiler aí, porque eu sem querer eu mostrei, mas enfim. O primeiro conselho é think exponential. Think exponential. Por quê? Porque quando a gente pensa em exponencial, a gente pensa o quê? Em exponential impact. A gente pensa em exponential growth, exponential technology e exponential return. A vida é exponencial. Eu vou dar alguns exemplos disso. Vamos ver só o que tem na frente. Não, beleza. Exponencial. Vou dar alguns exemplos disso para vocês sentirem. Primeira coisa, exponential impact, certo? Quem muda o mundo como? O que é uma coisa que muda o mundo? Ideias. Como é que ideias escalam? Como é que ideias permeiam? Como é que ideias evoluem? Exponencialmente. Alguém tem uma ideia, ele passa essa ideia para 2 pessoas, essas 2 pessoas passam essa ideia para 4 pessoas e assim por diante. Pô, depois de 3 iterações, de 3 gerações de pessoas, você chegou em quantas? 4 mais 2 mais 1, pouca. Beleza, mas vai duplicando. Quanto que a gente abrange o mundo inteiro? Muito rápido, certo? Esse é o tipo de coisa exponencial. Então, se você quiser realmente fazer um impacto exponencial no mundo, se você quiser pensar numa empresa que você tem que trabalhar, você tem que pensar numa empresa que tem potencial de impactar o mundo de verdade. E quem tem esse potencial de verdade é quem tem alguma coisa exponencial acontecendo. Alguma transformação exponencial. Então, se vocês querem e tem esse propósito, que eu acho que millennials e eu também tenho, e acho que muitos do nosso time compartilham, de mudar o mundo, a forma como vocês podem mudar o mundo é de forma exponencial. A outra coisa é sobre crescimento. Crescimento é tanto do ponto de vista da empresa como do ponto de vista pessoal. Tá? Vocês serão tão grandes quanto forem as empresas que vocês trabalham. Certo? Então a gente tem que pensar, tanto em, obviamente, escolher uma empresa que tem esse potencial de crescer, para que a gente possa crescer junto com ela, mas que a gente possa crescer individualmente trabalhando nessa empresa, que vai dar oportunidade para a gente de aprender sobre desafios diferentes. E daí eu falo aqui sobre Exponential Technology, né? Em 2017 foi um ano interessante que a gente teve 2 grandes produtos que a gente release, né? Que foi basicamente o No Conta e o Rewards. Agora, o que a gente fez em 2016? Vocês que talvez tenham olhado, o que o Nubank fez? O Nubank existe desde 2014, né? Um produto lançado efetivamente. O que a gente fez em 2016? De novo. Qual foi a inovação? A inovação foi sair de milhares de clientes para milhões de clientes. Talvez essa inovação não seja tão óbvia para o cliente, mas eu te garanto, fazer uma empresa mudar de milhares de pessoas para milhões de pessoas é uma inovação monstruosa. Escalar uma companhia de forma exponencial é muito difícil. Imagina que todos os processos que você tem funcionando não funcionam mais, porque agora você tem milhões de clientes, não funciona mais. Aquele negócio que eu vou ligar, atendeu, não funciona mais, não escala. Então essa foi a nossa grande inovação de 2016. Então, pensa, se você quer ter esse crescimento exponencial, você vai ter que olhar para tecnologias que também têm esse perfil. E por último, é óbvio, né? O retorno. Né? Quando a gente pensa o que nos faz feliz, né? Em parte é crescimento, né? Eu não quero ser muito filosófico também, mas algumas das coisas que trazem uma certa felicidade é um pouco de o retorno tanto tangível quanto intangível, né? O intangível é o quê? Talvez seja a sensação do impacto, né? Se eu fui parte da construção dessa empresa que mudou a vida de muitas pessoas. Mas também tem um retorno tangível, que é um pouco de dinheiro, e um pouco de oportunidade, um pouco de qual carga que eu tenho. E uma empresa que cresce muito, ela está sempre cheia de oportunidades, certo? E participar de uma empresa que cresce vai, quem sabe, te dar um retorno do tipo exponencial, né? Então, focando ali no nosso goal de novo, né? To fight complexity to empower people. Quando a gente olha para o nosso produto especificamente, né, que é crédito, crédito é 100% sobre empoderamento. O que quer dizer crédito? Você não tem grana agora, eu te dou grana para você fazer uma coisa que você não podia e você me paga depois. Crédito permite que as pessoas façam coisas antes do que elas realmente poderiam fazer se elas tivessem que guardar dinheiro simplesmente. Crédito é perigoso também, tomem cuidado, tá? Não vai tomando créditos que nem louco aí, tá? Mas assim, é sobre empoderamento, e quanto nós mais fazemos nosso trabalho bem feito, quer dizer que mais pessoas vão ter acesso a crédito. Finanças como um todo, ter a visibilidade,
tornar as coisas muito mais simples e menos complexas, tem tudo a ver com empoderamento. Como que é difícil ter um controle financeiro pessoal? Fazer um financial planning. Eu faço um financial planning, né, do Nubank, né? Eu e meu time, a gente faz financial planning do Nubank. Mas eu sou horrível em fazer financial planning pessoal, porque é difícil de fazer. É difícil de boa, todo mês eu lá imputo minhas transações do cartão de crédito, não sei o que lá. Todo mês eu baixo meu extrato do banco. Meu, é um saco. Quem gosta de fazer isso? Não gosta. Agora, com o Nubank fica mais fácil. Entendeu? Isso é empoderamento. E também essa ideia toda, né, de que se você tem o controle do seu dinheiro, você se torna protagonista de volta da sua vida. Porque no final do dia você pode priorizar o que você faz com o seu dinheiro. Se você sabe quanto você tem, você fala, meu primeiro dinheiro vai para isso, meu segundo real vai para aquilo, e assim por diante. Isso é empoderamento. Via, né, a gente fight complexity. E daí agora, no lance da tecnologia, e focado um pouco no exponential scaling, né, o que isso quer dizer na prática, no dia a dia do Nubank? Como que a gente se estrutura, como que a gente opera, e o que tem no dia a dia, efetivamente, né? A nossa estrutura, para ser uma estrutura que escala, certo? Pensa assim, o Davi é o nosso fundador e o CEO da companhia. Só que se ele tiver que tomar toda a decisão, e toda a decisão tiver que passar por ele, imagina como é que é a agenda do Davi. Não consegue, entendeu? Então a forma como a gente estrutura e a gente permite esse crescimento, e a gente consegue basicamente fazer o que a gente está fazendo, é empoderando as pessoas. E é um pouco do que vocês viram no vídeo, né? Que pessoas muito jovens estão com responsabilidades muito grandes no Nubank. Por quê? Porque é o que nos resta, entendeu? A gente está com... a gente tem que fazer isso, é a nossa única alternativa. A gente tem que treinar pessoas para serem donos, treinar pessoas para serem owners do negócio, para tomarem a melhor decisão possível. Uma decisão de owner. O que é o melhor que eu faço com a minha empresa? O melhor que eu posso fazer com a minha empresa nessa área específica é isso. Então, se toda decisão tivesse que passar pelo Davi, não dá. Então, o que a gente tem? A gente tem uma estrutura um pouco mais descentralizada, que a gente foca muito em desenvolver lideranças, desenvolver ownership. Ownership. Certo? Também tem esse lance de compensation alignment, né? O nosso bônus, ele não é um bônus de dinheiro, que a gente dá dinheiro para as pessoas e as pessoas vão embora depois e levam dinheiro. Não, a gente dá equity, a gente dá participação no Nubank. Ou seja, todo mundo que está aqui tem o maior interesse do mundo que o Nubank cresça muito, retorno exponencial. Certo? Que a gente impacte muita gente, que a gente mude o mundo, que a gente cresça junto com a companhia e assim por diante. Isso é Think Exponential. Tá bom? E o que isso quer dizer no dia a dia? Desafios monstruosos. Eu acho legal que isso é muito louco. Eu lembro que quando eu entrei no Nubank, eu sentei do lado de uma pessoa assim, e eu falei, me ajuda aí, não sei, queria aprender como é que acessa esse sistema. Ele falou, cara, eu comecei ontem. Eu falei, cara, que bizarro. E acontece até hoje, entendeu? Imagina que a galera que entra agora no Nubank, entra e acha que está todo mundo no Nubank há milênios, né? Que está todo mundo experiente. Não. Você entra no Nubank e vê lá um modelo financeiro, que é o que eu trabalho, você fala assim, nossa, esse modelo financeiro deve estar aí, né? Deve estar faz tempo. Não. Tem 2 meses o modelo financeiro. Tudo que a gente tem é novo, tudo que a gente tem acabou de ser criado. Qual que é a vantagem de você ter isso? De você poder trabalhar numa empresa que quem criou o processo senta do seu lado. Muito aprendizado, porque tudo a gente está refazendo, certo? Tudo é novo, cada área é nova, assim por diante. Muita responsabilidade. E essa ideia de que sempre a gente tem que ser o melhor da nossa classe. Então, quer dizer, se eu sou do time de Financial Planning, eu tenho que ser o melhor Financial Planning do Brasil, né? E a gente tem essa barra muito alta aqui internamente. E isso serve para todos os times. Então, exponential, tá? E daí agora tem uns exemplos exponenciais aqui, né? Que é a lei de Moore, que os computadores ficam mais rápidos a cada 2 anos. Esse eixo Y aqui é logaritmo, tá? Por isso que isso aqui é exponencial. Vocês sabiam disso, né? É importante. Tá? Essa aqui é uma explosão de dados, por exemplo, que é a quantidade de informação que a gente gera desde que o mundo ficou meio digital, né? E começa a ter social media e assim por diante. E como que a gente vai escalar, basicamente, o storage desses dados, né? Não pode ser com storage analógico, tem que ser com storage digital e assim por diante. Daí aqui tem um pouco daquela ideia de singularity, né? Vocês sabem o que é? Quando o cérebro humano, o robô fica mais inteligente do que a gente, né? A gente já tem uma série de robôs que são mais inteligentes do que várias coisas. Quem sabe em 2000, sei lá, a gente está aqui, né? A previsão desse cara que é um doidão aí, que vocês já devem ter ouvido falar, o cara daquela escola Singularity. Ele é um... Alguém lembra o nome dele? Ray? Como?
Não, mas o Ray, esse é o empreendedor, tem o maluco, o Ray. Enfim, é um cara aí. Ele fala que em 2025, o computador, pela forma como ele está evoluindo, ele vai ser mais inteligente do que o homem. 2025. Chegou. Né? E daí tem essa frase do Einstein que é muito boa, assim, até tem um pouco a ver com o retorno financeiro, juros e assim por diante. Né? Ele fala que a 8ª maravilha do mundo é os juros compostos. Aqueles que entendem juros compostos coletam juros compostos, aqueles que não entendem pagam. Tá? Juros compostos é pesado, viu? É negócio, assim, esse é o caminho. Mas enfim, então tá um pouco claro aí a ideia do exponencial, né? A gente pode dar 1000 exemplos, né? Desde exemplos biológicos, por exemplo, o zigoto vai fazendo mitose e vira uma pessoa. A estratégia do Elon Musk de virar uma espécie multiplanetária, basicamente de forma exponencial. Tudo que a gente vê assim de tipo grandioso é exponencial. Daí esse cara aqui. Quem sabe quem é esse cara? Peter Thiel, tá bom? O Peter Thiel, ele é um investidor, tá ok? Ele foi o primeiro investidor institucional no Facebook. E ele comprou por $500 mil 10,2% do Facebook. Porrada, hein? Enfim, ele é um cara mega importante, ele foi um dos fundadores do PayPal, blá blá blá, tem um monte de hedge fund aí, bem interessante. O que esse cara tem de relevante, né? Ele escreveu um livro chamado Zero to One. Quem já leu? Legal. Fica a minha recomendação para vocês, hein? É muito bom. Melhor livro que eu já li, non-fictional. Esse livro, eu coloquei New York Times best-seller, enfim, whatever. O que esse livro tem? Ele, em algum momento do livro, ele tem um framework, certo? De como que o Peter Thiel, que é um ótimo investidor, que investiu no Facebook, avalia empresas. Certo? Então ele fala, pô, essa empresa, vamos pensar, people, does Nubank have the right team? As pessoas do Nubank são boas? Is Nubank starting with a big share of a small market? Essa é uma pergunta que ele faz, né? A gente tem um market share grande de um mercado pequeno. Ele fala que essa é uma estratégia mais fácil de você realmente crescer. Daí tem algumas mais legais aqui. Will Nubank's market position be defensible 10 to 20 years from now? Então, moral, é um framework. Depois vocês fazem, se quiserem olhar para isso e questionar, se tirar foto, enfim. Mas, enfim, por que isso é importante? Porque quando você vai e faz uma carreira numa startup, e a gente ainda é uma startup, no final do dia você está impostando o seu recurso mais valioso, que é o quê? O tempo e a carreira de vocês, em quê? Numa empresa. Então você tem que saber se você investiria nessa empresa. Por isso que eu desafio vocês a fazerem. Vale a pena investir no Nubank ou não? Entendeu? Eu fiz esse questionamento, tá? E eu decidi que eu ia investir e deu certo. Yes! Tá dando, né? Tá, day one, isso é importante. O nome dessa sala é Day One, né? Então, pra gente não se vangloriar pelos nossos achievements, né? Beleza, tudo que a gente conseguiu até agora, legal, bacana, mas Day One. Tudo começa agora, tá? Enfim, outra coisa legal do Peter Thiel é que ele próprio, né, como investidor, ele investiu no Nubank, né? Então, pô, muito gostoso trabalhar numa empresa que o Peter Thiel investiu. Ele está basicamente por trás do Founders Fund, tá bom? Mas todos esses investidores investiram. E eu não sei quanto que vocês conhecem de Venture Capital ou não, mas assim, esses caras são muito tops. O Sequoia, né, que foi nosso Series A Investors, ele investiu em algumas companhias, tipo Apple. Quando eu digo algumas companhias, ele investiu no começo da companhia. Não é que ele investiu, tipo, comprou a ação da Apple ontem. Não. Né? Google, Oracle, Cisco, YouTube. A Kazek é uma empresa de investimentos que é bastante presente na América Latina. Investiu na Netshoes, no Mercado Livre. Inclusive, os fundadores da Kazek vieram do Mercado Livre. QED é uma empresa que é muito forte em investimento em fintechs. Né? Isso é muito importante para a gente, porque ajuda a gente a fazer o quê? Benchmark, comparar com as empresas lá fora que fazem produtos e serviços semelhantes com a gente, como que a gente está performando. Tiger é uma empresa também que tem ela abrange globalmente, mas ela também tem bastante foco no Brasil. Acho que, se não me engano, investiu também no Netshoes. Founders Fund, que é a empresa do Peter Thiel, que investiu na SpaceX, aquele cara que lança o foguete, que é do Elon Musk. Né? O Elon Musk e o Peter Thiel fundaram o PayPal juntos. Né? Não sei se vocês sabem dessa história também. E aí tem DST, que é uma empresa também, é um investidor russo que investiu em várias companhias legais, entre elas Xiaomi, que é o celular da China que está tentando ganhando o market share da Apple, né? Tem as mesmas especificações, é mó legal. Putz, empresa legal.
Enfim, todos esses caras botaram dinheiro no porquinho do Nubank. E isso é muito importante ter esses investidores. Então você vê os diversos deals que a gente fez, né? Fintech raises $88 million of investment fund led by DST Global, blá, 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 blá. E daí vocês devem ter visto uma notícia recente de um último round de investimento, né? E esse round é interessante porque a galera está falando que a gente vale mais que $1 bilhão, o que nos faz um unicórnio. Cool. Legal. Curva do Nubank de crescimento. Isso é exponencial. Tá bom? Isso é exponencial. Eu entrei, onde é que é? Aqui, ó, maio de 2015. Mas, assim, sério, se você botasse esse gráfico, cortasse ele aqui e corrigisse a escala, quando você olhasse para mais de 2015, quando eu entrei, você ia falar assim, nossa, você entrou mega atrasado, meu, o negócio já cresceu muito. A gente está só no começo. Isso aqui, aquele ponto lá, vai parecer esse ponto aqui, daqui a 10 anos. Tá bom? Voltando, a gente tem uma outra coisa que a gente chama de Big, Hairy, Audacious Goal. O que é isso? É um objetivo cabeludo, grande e audacioso. Big, Hairy, Audacious Goal. Que é o quê? To be the most influential financial services company in the world. Repara, por que é influence? Eu falei aqui que eu quero ser... Foca na nuance das palavras. Por que não é be the biggest company in the world? Porque não é big que a gente está avaliando. Por que não é be the largest, have the biggest client base? Porque não é o número de clientes que a gente está procurando como o mais audacioso dos goals. É o quê? Influência. O que é uma característica de influência? Eu falei lá no começo, já cantei a bola. É exponencial. Se eu faço uma coisa bem feita e vocês veem isso acontecendo hoje, o que acontece na sequência? Outras pessoas me imitam. Quantas empresas hoje já não têm o Nubank como referência de qualidade de serviço e estão fazendo coisas parecidas com o Nubank? Então a gente não está só melhorando o setor de cartão de crédito, a gente está melhorando outros setores. Influência, impacto exponencial. E daí eu falo, né? Cartão de crédito foi o nosso primeiro produto, o nicho que a gente atacou primeiro. Mas isso é simplesmente um nicho dentro de serviços financeiros, que é simplesmente um nicho dentro de serviços. Servir. Cliente, em primeiro lugar. E Brasil é um país dentro de um continente, América Latina, dentro de um mundo, certo? O universo achei que ia ser demais se eu colocasse, né? Achei que ia ser um pouco de exagero, não coloquei. Enfim, droga, antecipei. Bom, enfim, e daí com isso a gente fecha um pouco do exponential, tá? Você fala assim, é possível que o Nubank efetivamente seja uma empresa relevante no mundo inteiro, a mais influente do mundo em serviços e no mundo inteiro? É possível isso? Depende. Se a gente continuar mantendo o nosso crescimento exponencial, é possível, tá? Só que para isso a gente precisa de pessoas boas. Então, o meu segundo conselho para vocês, voltando ao framework que eu falei, qual que era? Era o que conselho eu gostaria de ouvir. O meu segundo conselho é focus on people and culture. Muito importante, muito importante. Tá bom? Daí vamos fazer um exercíciozinho aqui. O Nubank é mesmo um banco? Como que a gente pensa no banco? Quando eu penso num banco, o que me vem na cabeça? Né? E o que é o Nubank? E daí qual que é a ideia, né? Se você olhar aqui, né, antibanco, banco, né, e a gente for olhando cultura, uma cultura de um banco é uma cultura que é enviesada para o processo, que ela talvez tenha muita inércia, muita preguiça, talvez um pouco até de arrogância. A nossa cultura ela é enviesada para ação, para tomada de ação, para tomada de decisão. É uma cultura que valoriza o talento jovem e é uma cultura que tende a ser contrária, ou seja, fugir à onda. A gente é um banco ou a gente é um antibanco? E o que quer dizer esse antibanco? Sobre o ponto de vista de decision making, certo? Um banco, ele é focado na experiência. Veja bem, aquele superintendente já tem 12 anos de banco, de crédito, sabe tudo. Eu te falo, crédito, meu, você passou 3 meses e já tudo que você fez está tudo errado, mudou tudo, entendeu? Você tem que ficar sempre atualizando. Então a gente foca em experimentação, teste, monitoramento. A gente não é um banco, a gente é um antibanco.
A gente está propondo algo diferente, certo? Estrutura organizacional, já falei um pouco, mas o banco tem aquela estrutura hierárquica, tem o daí vai descendo. A gente tende a ter uma estrutura mais flat, óbvio, tem hierarquia, tem, claro, não dá para ter zero hierarquia, mas assim, as pessoas são empoderadas para fazer o seu papel, certo? Pessoas têm responsabilidade, ownership, cultura de ownership. Who rules, né? Lawyers, vocês sabem o que quer dizer HIPPO? O pior é que eu também não sei, mas quer dizer highest income paid person, alguma coisa assim, não é? É a pessoa que mais recebe. Então, o banco é assim, quem toma a decisão? Quem é que manda? É o cara que mais ganha dinheiro, acabou. Aqui não, aqui a ideia, ela é suprema, ela é soberana. Então, se qualquer um de nós tiver uma ideia e a gente conseguir fazer essa ideia subir, a gente consegue. Vocês viram no vídeo, não é à toa, assim, óbvio que a gente combinou, é claro, de falar tudo isso, né? Não, brincadeira, assim, é real isso. As ideias das pessoas conseguem efetivamente acontecer. Vocês, se entrarem aqui, vão poder falar com o CEO, vão poder falar com o CFO. Assim, acontece as coisas, a gente faz as coisas acontecerem, tá? E modus operandi, né? Alguém sabe o que é CYA? Tá de propósito, né? Cover your ass. É basicamente o que? É o banco, não quer, não toma, né? Ele quer se proteger, né? E se tiver dúvida, o que ele faz? Chuta. A gente não, a gente tem essa ideia de o quê? Vamos errar rápido e aprender com o erro, certo? Testar mais ao invés de ficar guessing. Por último, hires, os bancos contratam todo mundo igual, se veste todo mundo igual, foca no resumê, experiências, trabalhando em outro banco, não. A gente não, a gente contrata pessoas diferentes. Pode ver, quando vocês virem no final aqui, a galera que está aqui, todo mundo diferente. Com background diferente, com experiências diferentes, com formações diferentes. Isso, óbvio que não é tão diferente assim quando você precisa de um squad que é analítico, né? Então você tem que ter no mínimo uma pessoa que é analítica, não dá para esperar um cara que não é analítico. Mas assim, é bastante heterogêneo quando foge ao skill básico daquele squad, que é business analyst. E daí por último, eu não sei falar francês. Raison d'être. Eu acho que é a razão de existir, não é? Boa, eu não sei ler francês. Make money nos bancos. O nosso não é change the world. Tá, mas a gente não é uma ONG, tá? A gente também quer make money. Tá claro isso ou não? Assim, a gente quer mudar o mundo em primeiro lugar, mas em segundo lugar. Cultura. Nossas pessoas, olha a cara delas. Tudo diferente. O que é cultura? Cultura é um sistema de valores que... Eu vou ler. É um sistema... Bom, enfim, eu vou te explicar o que é cultura. Cultura, sim, são os valores da companhia que são compartilhados pelas pessoas e que são efetivamente... que acontecem. Cultura não é... O que cultura não é? Cultura não é os valores que você bota na parede e que ninguém dá a mínima. Quando você for perguntar cultura para alguém, você não tem que perguntar quais são os seus valores e qual que é a cultura de vocês. Vocês têm que ver como as pessoas agem, como as pessoas contratam, como as pessoas remuneram, como as pessoas promovem e como as pessoas demitem. Demitir faz parte da cultura? Uai. Se essa pessoa não faz parte da minha cultura, ela não está alinhada com a minha cultura, ela não tem os mesmos valores que eu, está fora. E quem eu contrato? Então, é isso que, de fato, é a cultura. É aquilo que realmente acontece na companhia. Quem que é promovido, como a gente promove, e daí também tem as coisas intangíveis, né? Como as pessoas se vestem. Então, um breve parênteses aqui. Essa camiseta, ela está um pouco amassada, eu peço desculpas. É porque basicamente eu usei ela ontem, e daí eu descobri que eu precisava vir com ela hoje para fazer a apresentação, né? Então, isso mostra dois valores nossos de cultura. Basicamente, a gente não fica dando camiseta para funcionar assim um monte. A gente dá uma. A gente é cost control, frugal. Certo? E a outra é essa ideia de vestir a camisa, pô. E por que cultura é importante, tá? Agora vamos fazer um step by step aqui, tá bom? Quero que vocês me acompanhem. A gente vai chegar a uma conclusão no final. Tá? Pessoas boas atraem pessoas boas. Tá todo mundo comigo? Pessoas boas fazem produtos melhores. Produtos melhores deixam o cliente mais feliz. Clientes mais felizes deixam a gente mais feliz com propósito. Né? Quem fez o produto, basicamente.
crescimento, né, que para a gente cresça mais, e propósito, deixam-nos felizes. E felicidade é a nova produtividade. Se eu sou feliz, eu trabalho melhor, eu trabalho mais, eu sou mais eficiente, sou mais criativo. Isso garante para a gente o quê? Mais criatividade, um produto melhor e mais rápido para o mercado, porque é produtivo, eu sou mais eficiente. E se eu chego no mercado primeiro, eu estou sempre o quê? Um passo na frente da concorrência. Ah, mas a concorrência vai lá e vai colocar um aplicativo novo, que parece com o seu. E daí eu vou fazer o quê? Vou dar um passo para frente. E eles vão imitar, claro, e a gente vai tentar sempre ficar dando um passo para frente, e para frente, para frente. Então, a única chance que a gente tem de ficar sempre um passo na frente da competição é se a gente tiver o quê? As pessoas certas. As pessoas certas são a única vantagem competitiva sustentável que a gente tem. Um aplicativo bonito é uma vantagem competitiva hoje, mas não é sustentável. Nossa competição vai imitar. Certo? Um serviço bacana que pensa no cliente é uma vantagem competitiva? Mas não é sustentável. Nossa competição vai imitar. E a gente quer isso, a gente chega a influenciar as pessoas. Só que para a gente ter vantagem competitiva sustentável, eu tenho que estar sempre um passo na frente. Certo? Então, e daí o que é? Então, pessoas, né? Foco nas pessoas. E por que cultura é importante? Porque se eu não tiver a cultura certa, eu perco minhas pessoas. Perco. Não sobra ninguém aqui. Daí o que é legal? Lembra a foto dos três lá no começo? Eles fizeram essa plaquinha lá no começo, né? Essa companhia nasceu com muito claro a importância de cultura, a importância dos valores que a gente tinha. E vale ler, assim, né? O que eles escreveram lá atrás, 2013. Enfim, vamos lá. Core values, always be young, transparency, que é o lance de ser transparente, sem burocracia, sem complexidade. Empowerment and accountability, que é esse lance de ownership. Óbvio que a gente foi melhorando as palavras ao longo do tempo, né? Mas você vê que muitas das coisas estão aqui ainda. E agora o que eu acho mais legal é isso aqui, ó. Olha ali o core purpose ali, ó. Olha quem tá de novo ali. Tinha que ser chato, tá? Repetitivo pra caramba a palestra. Mas enfim. O que é esse aqui? É o mais legal. Vivid Description of Success. O mais legal é esse, né? A gente tem um Great Fanatical Community. A gente cantou a bola lá atrás. A gente é tão focado no cliente que a forma como a gente vai ter sucesso e a gente vai saber que a gente está mandando bem é se os nossos clientes forem loucos por nós. Se eles amarem a gente fanaticamente. We want our customers to love us fanatically. Value number 1 do Nubank. E daí, o que é lance de importância das pessoas, né? Se você vier para cá e trabalhar com a gente, esquece isso que eu falei, assim, foca no... Você se torna a média das pessoas que você convive. Por isso que é tão importante você escolher as pessoas que você convive dentro, assim, principalmente aquelas que você pode escolher, né? A família a gente não escolhe, mas a gente convive. Mas aí, o que é a ideia? Você vai absorvendo, assim como você influencia as pessoas influenciam você, e vocês vão tendendo a se homogeneizar com as pessoas que vocês estão em volta. Então, se coloquem numa empresa incrível. Por quê? Porque as pessoas têm que ser melhores que você lá para você aprender com elas. Tanto em qualidade de trabalho, como postura, como benchmarking vocês próprios contra pessoas melhores. Aquela frase clichêzão também vocês já devem ter ouvido. Qual que é? Se você é o melhor da sua sala, você está na sala errada. Você não pode ser o melhor da sua sala, você tem que ser... Também não vai ser o pior, né? Pior é tá mandando mal. Mas enfim, você tem que ser alguém do meio, mas tem que ter alguém acima de você, para você se comparar, para você melhorar, tá? E daí foca um pouco naquele lance, né? Que as pessoas boas têm sonhos maiores, daí as pessoas boas... É meio que um monte de self-reinforcing, né? Que é um ciclo virtuoso. O que é? As pessoas boas, elas buscam a cultura certa, as pessoas boas têm sonhos grandes basicamente atraem pessoas boas. Enfim, é um monte de... esse lance do self-reinforcing aí. Então, como eu disse, foco na cultura e nas pessoas. E daí agora, voltamos aqui, né? A minha palestra ela sempre fica indo e voltando. Aqui lá em cima está o Peter Thiel, tá? E esse aqui é um gráfico que ele tenta basicamente mostrar diversas pessoas que trabalharam no PayPal lá atrás e quais empresas que eles eventualmente abriram depois que o PayPal cresceu. Então, vou falar alguns nomes aqui, não sei se dá para ler. Tem entre as empresas que estão fundadas por pessoas que trabalharam no PayPal, tem Uber, Lyft, LinkedIn, Pinterest, né? Sempre tem a galera que gosta,
SpaceX, Facebook, Tumblr, Reddit, YouTube, Square, Eventbrite. Vamos ver qual mais que eu conheço aqui. Zynga, dos joguinhos, Stripe, SolarCity, SpaceX, que é do Elon Musk, certo? O que eu quero mostrar com isso aqui? Isso aqui, no fundo, eram quem? Eram as pessoas que estavam no PayPal lá no começo. People. Essa é a famosa máfia do PayPal. E daí eu chego para vocês e pergunto: do you want to join the Nubank Mafia? Me mandaram tirar esse slide, mas enfim. Bom, então, enfim, feito esse wrap-up, quais foram os 2 conselhos que eu dei, né? Basicamente, foco no Think Exponential, e o segundo é o quê? É o foco nas pessoas e na cultura. Isso é muito importante, independente de vocês trabalharem no Nubank ou não, eu acho que essas ideias vão permitir para vocês que vocês consigam fazer escolhas melhores ao longo da vida de vocês, tá? Eu vou fazer 2 comentários breves aqui, um pouco sobre pessoa e sobre exponencial, que não tem slide, mas vale a pena falar. Aquela ideia assim, se você der 100% de você ao longo da sua vida, você vai ser quem no final da sua vida? Você vai ser você. Seria uma ideia o quê? 100% vezes 100% vezes 100% vezes 100%, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, dá você. Agora, se você for um pouco mais lazy, né, um pouco mais laid back, falar, pô, eu vou só dar 99% de mim ao longo da minha vida, quem que você vira? Você vira 0,99 vezes 0,99 vezes 0,99 vezes 0,99. Você vira uma fração no final da sua vida do que você poderia ter sido. Agora, e se você der aquele 1%? Sabe? Aquele 1% do Wesley. É o quê? É 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. Pô, você explode, entendeu? É o lance do exponencial. O conhecimento que a gente acumula ao longo da nossa vida, ele acumula de forma exponencial. Se eu começar a estudar uma matéria que eu não entendo hoje, parece que é impossível entender tudo. Só que conforme eu vou acumulando conhecimento, eu consigo aprender muita coisa, não tudo. Tudo é muito difícil, não vamos ser... Assim, pensa, o ponto de vista... Por que é tão importante a faculdade que a gente começa? Porque a primeira faculdade... Pode parecer que no começo não muda muito, mas o ponto é, um primeiro emprego um pouquinho melhor te vai permitir acessar um emprego um pouquinho melhor depois. Que vai permitir você acessar um emprego um pouquinho melhor depois. E quando você vê ao longo de 10 anos, vai ter alguém que vai ser muito melhor do que a gente. Então a gente tem que fazer esse esforço, tem que pensar na nossa vida de forma exponencial. Tá? Alguém de nós, tá bom, vai ser o primeiro a morrer. Vocês já pensaram nisso? Dessa sala. Alguém morre primeiro. Outra verdade, alguém de nós vai ser o mais rico. Já pensaram nisso? A pergunta é, quanto mais rico? Tem que pegar a média, todo mundo ganha X. Quantas vezes mais rico é o mais rico? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Meu chute? 1000 vezes. 10.000 vezes. 100.000 vezes. Por quê? Porque a forma como a gente ganha dinheiro é exponencial. Então pensem em exponencialidade quando forem pensar em pessoas, quando forem pensar em vocês próprios e quando forem pensar na carreira de vocês. Tá, então esse é o conselho. Óbvio que esse conselho, né, o Nubank cai como uma luva, mas enfim, pensem sempre. Acho que é conselhos válidos independente da empresa e da carreira que vocês vão escolher. Dito isso, o que é ser um business analyst, né? E daí agora eu vou fazer um outro parentezinho que a gente está... Business analyst é uma vaga que a gente tem, mas a gente também vai contratar para Financial Analyst, né? Eu trabalho em FP&A, eu nasci como Business Analyst e meio que virei Finance, eventualmente. E são áreas que têm suas semelhanças, tá bom? A gente trabalha muito junto e a gente está contratando para as duas áreas, então depende um pouco do interesse de cada um de vocês, conforme vocês forem fazendo pelo processo. Mas o que faz esse cara, né? No caso, a Suzane, mas enfim, o que o Business Analyst faz? A gente tem esse Venn diagram, né? Então, o Business Analyst, idealmente, é um cara que ele está na intersecção de 3 grandes skills, que é um skill de negócios, é um cara que sabe fazer conta, entende de negócio, entende de cliente, entende de oferta e demanda, entende que se aumentar o preço o cliente pode querer menos, entende de produto, business, dinheiro, lucro, como dar dinheiro, tá bom? Um cara que entende de matemática, por quê? Porque a gente estava fazendo um produto que a gente faz um produto que é massificado, a gente tem milhões de clientes. Então, quando eu for fazer uma conta, sabe?
e eu preciso fazer uma análise estatística, um teste de hipóteses e alguma coisa assim, eu preciso ter algum conhecimento de matemática para conseguir, no mínimo, ter as ferramentas para fazer essa análise, certo? E por último, tem que ter um cara que tem que ter um pouco de código, né, de programação. Esse código eu vou dar... Por que ele é importante? Por 2 principais motivos, na minha opinião. Talvez as pessoas tenham mais motivos, mas assim, 2. O primeiro deles é, como é que você abre um Excel com 2 bilhões de linhas? Não abre, trava o computador, é terrível. Ainda mais se tiver uma referência circular, né? Daí já não funciona nada. Mas assim, não abre. Então você precisa de basicamente outra ferramenta para abrir. Qual ferramenta é essa? Alguma ferramenta que vai ter uma interface de código. Por isso que é importante. Se você quer analisar dados, muitos dados, você precisa conseguir saber administrá-los, saber lidar com eles. E a outra coisa do código que é importante é, lembra da nossa organização, a nossa estrutura organizacional? A gente não é flat, a gente não trabalha com empoderamento? Então, a gente trabalha com squads, acho que eu não falei nisso, não falei disso. Mas a ideia é que cada squad da companhia, ele tem todos os recursos necessários para cumprir o objetivo daquele squad, como se fossem mini empresas dentro de uma empresa maior que é o Nubank. O que isso quer dizer? Que se eu tenho um objetivo, no time de finanças, por exemplo, é um squad que tenho que ter o quê? Eu tenho que ter analistas financeiros e analistas de negócios, e analistas que sabem mexer muito bem com dados. No time de cobrança, por exemplo, que é um outro time que liga para as pessoas que não pagam, eles têm que ter basicamente analistas financeiros, têm que ter engenheiros para botar em produção as ideias que eles têm, certo? Ou seja, colocar o serviço no ar, o serviço que faz as coisas acontecerem. E precisam ter tem que ter os experts, né, que são as pessoas de atendimento, que vão ligar efetivamente para os clientes. Todos eles fazem parte do mesmo time. E qual que é a ideia? Código é importante por quê? Porque a gente quer estar numa companhia que as pessoas conseguem se comunicar. Imagina que louco, né? Eu vou lá e falo assim, nossa, eu preciso disso, preciso desse dado. Eu vou lá e mando um e-mail para o meu time de TI, fazendo um briefing do que eu preciso. Daí ele volta com uma resposta, com algumas dúvidas sobre o briefing. Eu volto para ele. Pô, quando que eu vou ter isso? Qual que é o tempo de desenvolvimento das coisas em empresas grandes, que tem uma estrutura engessada? A gente não. Então, para isso funcionar, para a estrutura que a gente tem que funcionar, depende um pouco da capacidade das pessoas de mexer com código, tá bom? Para conseguir conversar com o engenheiro, que vai fazer as coisas acontecerem, tá bom? Então, esse é o cara, né? O cara, ele está no meio ali, né? Então, a gente pode ter um monte de gente que é boa de matemática, um monte de gente que é boa de business, um monte de gente que é boa de finanças, um monte de gente que é boa de código, mas a gente quer o cara que é bom em tudo. Ou no mínimo, se não é bom em tudo, que ele tem um potencial para aprender tudo, certo? Se vocês forem muito bons em business, por exemplo, e mostrarem isso nos cases, como vocês viram no processo, e se tiverem muito interesse em aprender coding, também serve. A gente ensina. Você tem tesão para aprender? Tem? Então pode vir. Também funciona. E agora, o que são efetivamente essas áreas, né? Então, tudo isso são áreas que business analysts e financial analysts trabalham. Vamos lá, focar nelas. Crédito, é um cara que vai decidir, vai fazer análise de crédito, vai fazer definir quanto risco esse cliente tem para ele não me pagar, certo? E ele vai definir o quanto que é o limite que eu vou dar para o cliente. No fundo, é muito louco isso, olha que legal. O que esse squad faz é responder uma pergunta. Quanto de limite eu dou para esse cliente? Só essa. Fácil. Não é fácil, mas enfim. Mas é simples a pergunta. E os caras ficam, tem um time enorme, fazer um monte de conta para no fundo responder o quê? Quanto que eu dou de limite para esse cliente? E é difícil, porque a gente quer dar limite para todo mundo. A gente quer receber todo mundo. Só que eu não posso fazer isso porque tem um risco envolvido, certo? O time de valuation é o time que vai fazer a conta de quanto que esse cliente vai me trazer de retorno. Ele vai fazer o que a gente chama de unit economics. Unit economics é o seguinte, a empresa como um todo tem uma série de receitas, mas se eu pegar um cliente só, aquele, quanto que ele vale para mim? Essa ideia de valor do cliente ao longo da sua vida, né? O time de operações é o time que basicamente faz... Lembra que eu falei da nossa inovação de 2016? Que era o quê? Era você sair de uma empresa de milhares para milhões de pessoas? O que é isso aqui? Isso é o cara basicamente fazendo a conta de como que a gente faz isso acontecer de fato, certo? Ele vai decidir quantas pessoas eu preciso ter, quantas pessoas eu preciso contratar, como é que eu vou estruturar melhor meu shift, se eu fizer um teste, se eu mandar essa informação, se eu fizer essa alteração de feature no meu aplicativo, eu melhoro muito, quanto que eu melhoro? Qual que é a principal dúvida que a gente atende no Customer Service? Tem como eu criar uma resposta melhor para aquela dúvida, tal que as pessoas vão pelo Frequently Asked Questions, tá ligado? Aquele FAQ, ao invés de ligar para o meu atendimento, quanto custa cada ticket? Quanto que eu perco dinheiro, ganho dinheiro? Isso deve entrar na conta de tomada de decisão.
Finance, o mais legal de tudo, brincadeira. Faz análise financeira, faz demonstrativo de resultado. Hoje a gente tem múltiplos produtos, então a gente precisa ter o quê? Um resultado por cada produto. Eu preciso ter um resultado dando conta, eu preciso ter um resultado do cartão de crédito, eu preciso ter um resultado do rewards. Como que eu reconheço receita? Quando eu reconheço receita? Quando que eu provisiono o meu risco? O que é provisão? Que raios que é isso? O que é meu lucro? O que é meu caixa? Quando eu preciso de caixa? Qual que é o meu risco de liquidez? Quanto de capital eu preciso? Qual que é o meu requerimento regulatório de capital? Finanças, finance, faz isso. E aí tem mais, tem um que eu falei já, né, que é collections, é o cara que é a galera que faz estratégias para ligar para vocês, para saber, para ligar para o cliente inadimplente, para convencer ele a pagar. O que é melhor, se eu ligar no terceiro dia ou ligar no quarto dia? Eu ligo no quarto ou ligo no sétimo? Eu ligo ou mando e-mail? Como que eu testo isso? Como que eu testo isso de forma estatística? Math. E daí tem esse ciclo de desenvolvimento, né, que no final do dia, todos esses produtos e essas áreas que a gente falou, são áreas que, não é que você realmente termina um produto, você melhora o seu produto, né? Melhora a chipa. Daí você vai lá, tem uma ideia, pô, o que pode acontecer se eu permitir que meu cliente agora antecipe as parcelas do pagamento que ele fez? Ele comprou em 10 vezes, eu vou dar a oportunidade para ele de o quê? Antecipar essas parcelas e eu dou um desconto para ele. Quem teve essa ideia? Alguém teve essa ideia. Alguém fez uma análise, falou, pô, vai dar dinheiro, vale a pena, a gente economiza tanto dinheiro aqui. Alguém foi lá, conversou com o engenheiro, o business analyst conversou com o engenheiro, que faz a implementação. Os dois se entenderam. Se eles se entenderam, quer dizer que eles conversam de código. E daí eles foram fazer o monitoramento. E daí tem uma nova ideia, faz uma nova análise, testa uma nova hipótese, implementa de novo. E esse é meio que o ciclo. E daí um pouco da nossa cultura, mas assim um pouco, eu já falei bastante de cultura, mas um pouco de como é que vai ser a vida no Nubank se vocês vierem trabalhar aqui com a gente. Vocês vão ter muita autonomia, vocês vão ter um balanço de trabalho que é razoável, digo, vocês vão trabalhar bastante, mas vocês vão ter finais de semana, vocês vão ter um balanço agradável, vocês vão ter não tem esse negócio de FaceTime, tá ligado? Você não precisa ficar aqui só porque o teu chefe está aqui, não. A gente é orientado a produto, a entrega. Então, se você entregar no final de semana e quiser, sei lá, você tem bastante flexibilidade, né? E não é assim, trabalha remoto todos os dias, né? Não, calma, tem que vir aqui no escritório. Faz sua história na própria companhia, você pode ser o seu trabalho realmente acontecendo, sendo implementado, que é um pouco do propósito, né? Imagina que chato, você vai lá, faz um mega projeto e não acontece nada, né? Um saco. Eu trabalhei em private equity antes, não sei se vocês imaginam, é meio glamouroso, né? Todo mundo acha o máximo, private equity, investimento. Eu analisei 1 milhão de companhias que eu não investi. Isso era muito chato, cara, muito chato. Você vai lá, analisa, gasta 3 meses analisando e não investe. Aqui a gente faz análise e as coisas acontecem. Enfim, aqui o alinhamento com compensation, a gente vai dar stock option para as pessoas que entram e que mandam bem aqui dentro, que tem visão de longo prazo, que tem alinhamento cultural e assim por diante, né? E essa ideia de times multidisciplinares, os squads, que eu comentei antes. E daí um pouco de carreira, né? Aqui você tem só do BA, mas você poderia substituir o BA por FA, é muito semelhante. Mas a ideia é o quê? Você entra como um junior, você vira um senior, aí depois você vira meio que uma espécie de um manager, certo? Desses BAs. Porque tem que ter um pouco de estrutura. Pensa um cara muito novo, ele precisa de um pouco de alguém que pegue na mão dele e ensine uma série de coisas. Então tem um cara que vai virar um manager BA. E aí tem um cara basicamente que já se mostrou um cara bom de gerência e de projeto e assim por diante, a galera confia mais responsabilidade para ele não só administrar um projeto pequeno, mas administrar pessoas administrando projetos. E daí por último, obviamente, o diretor, que daí seria bem próximo do management, acho que é o management, né, na verdade. Mas assim, a gente tem uma progressão de carreira que é interessante, e a gente começa, obviamente, óbvio, começa como tudo na vida, né, exponencial, você começa aprendendo um pouquinho, aí depois você acumula conhecimento, pega um cargo maior, pega mais responsabilidade. E o que é legal eu e o Campa de cobrança, a gente, quando a gente entrou na companhia, não tinha uma área chamada cobrança. Por quê? Porque todas as pessoas que eram inadimplentes eram tão poucas, quando tinham só 30 mil clientes, que, tipo assim, não compensava montar uma área para aquilo. Qual é o tamanho dessa área hoje? Quanto que é o P&L? Quanto que é o lucro dessa área? Quanto que essa área economiza? Quem é que cuida dessa área hoje? Entendeu? O negócio cresce exponencialmente, oportunidades vão crescer exponencialmente também. Aqui era o nosso escritório antigo, uma foto nossa. Ali no fundo são os dinossauros, é legal que vocês tenham a visão também dos dinossauros que estão aqui, a gente meio que
trouxe de novo. Os dinossauros são os grandes bancos, nossos competidores. Nós somos esse meteoro roxo que vai atacar os grandes bancos e vai... E aqui a gente tem uns caras, né? A gente brinca, a gente não conta quais são cada um dos bancos, mas a gente sabe quais são. Tá? Tem um cara que tem carimbo. Vocês imaginam quem eles são, né? E daí daí começa a foto das festas, né? Que no final do dia a gente também quer ganhar as pessoas pela festa, né? Aqui tem eu cantando. Tem a galera, bebe cerveja no escritório. Não é assim que bebe cerveja todo dia no escritório, mas o ponto é, a gente comemora, entendeu? Então se a galera vai lá e chipa alguma coisa, ou mesmo sexta-feira, tá cansado, tem que terminar algumas coisas, a galera bebe uma cerveja no escritório, entendeu? De forma muito respeitosa, depende talvez do squad para squad, né? Os squads têm que meio que se alinhar o que no nosso squad a gente pode fazer, mas tem muita autonomia. E a galera tava brindando no meio do escritório porque eles chiparam algum produto que eu não sei qual é especificamente, porque essa foto é antiga. Aqui é o nosso escritório, que vocês já conhecem. Aqui o Obstacle Way, que foi o negócio que eu mostrei para vocês lá atrás. Aqui é o nosso escritório por dentro, que vocês viram lá fora. Olha que privilegiados, né? Vocês conseguiram ver tudo isso. Aqui é o Davi Vélez, numa festa, ele ia subir no touro mecânico. Ele não foi muito bem, Aqui foi nossa primeira transação, né, no cartão de crédito. Não é que a gente está fazendo propaganda dos competidores, mas é que assim, na época, a gente precisava usar uma maquininha, até hoje, né? Enfim. E daí tem uma outra foto que a gente tirou aqui essa vez, né? Um gifzinho engraçado que as pessoas comemoram. E daí, eu chamei o Davi uma vez para fazer uma palestra num grupo de lideranças que eu participo, e daí ele fez questão de colocar um slide no final, e eu copiei esse slide para vocês, tá bom? Então, focado nos dinossauros, a pergunta é: What dinosaurs will you drive towards extinction? Will you observe the decline of the old world, or will you make it happen? Essa é a mensagem que eu termino essa palestra de recrutamento. Will you make it happen? É isso aí. Essa é a palestra, pessoal. Acabou. Bom, agora, o que é legal? Aqui a gente tem esse link, ele é um pouco chato de escrever, mas se vocês tiverem um tempinho, pode pegar o celular e escrever. E a gente vai tem uma interface de perguntas. Vocês vão colocando as perguntas e as pessoas podem votar nas perguntas e as perguntas vão subindo. Então a gente vai responder basicamente as perguntas mais altas. Tá bom? É agora, live, né? Então a gente tem que colocar em algum lugar. Beleza. Oi. A primeira pergunta é: How do I know if I'm qualified to be a business analyst? Então, assim, eu acho que se você é qualificado, pensa que a gente procura pessoas que são analíticas e com vontade de aprender. Como a contratação é para uma vaga a princípio júnior, né? A gente está disposto a ensinar muito aqui, então tem essa troca muito interessante. Mas no final do dia vocês têm que ser analíticos, têm que gostar de número, tá? Tem que se dar bem com programação, com um pouco de código. Você não precisa ser desenvolvedor, sabe? Fazer serviço, botar negócio online, mas você tem que saber fazer as coisas, você tem que saber uma linguagem de programação lógica para fazer as coisas acontecerem. No final do dia, sério, assim, a gente nunca está preparado para nada, né? Sério, quando as pessoas viram pais ou mães, as pessoas não estão preparadas para ser pais ou mães. Quando as pessoas viram business analysts, as pessoas também não estão preparadas, tá? A qualificação é um pouco dessa disposição, assim, e um pouco de o que vocês... Se vocês gostam e têm facilidade com números, ou estudaram números, ou conseguem lidar com os números. Não sei se eu respondi muito bem, mas enfim, eu acho que a ideia é todo mundo tá ao alcance de vocês. In the future, what could a BA expect as a next step in his career at Nubank? Como eu disse, tem uma progressão de carreira que é muito clara, mas, por exemplo, hoje, então você vai lá, algumas coisas interessantes, tá? A gente valoriza muito essa troca de projetos e troca de lugares. Por quê? Porque uma pessoa que trabalha em finanças aprende uma série de coisas de finanças. Daí o que acontece? Se essa pessoa vai para outro squad, ela pode aprender lá coisas novas, mas também o quê?
passar para lá todo o conhecimento que ela teve em finanças para esse novo squad. Então, essa rotação que a gente tem de BAs e de Financial Analysts, a gente valoriza ela muito, né? Porque isso faz as coisas acontecerem. Óbvio, não é que você vai ficar pulando a cada 3 meses, não, você precisa ser capaz de fazer alguma coisa, de aprender e de fato produzir e agregar valor de alguma forma. Só que num horizonte de vamos dizer, 1 ano e meio a 2 anos, é fácil você trocar de área e assim por diante, tá? Então essa é a primeira coisa que vocês podem esperar com uma evolução de carreira de um BA. E naturalmente, quanto mais você aprende sobre áreas diferentes, e acho isso legal, o trabalho de cada área, tá? Ele é muito parecido. Por quê? Porque todo mundo olha para o mesmo dado, que é os dados dos clientes. Óbvio que tem alguma variação, mas todo mundo olha para o mesmo dado, só que sobre uma ótica diferente. Então, por isso que você consegue agregar uma coisa conforme você vai mudando de área. E daí, naturalmente, conforme você vai evoluindo, você tem essas oportunidades de ser senior BA, que você é um cara mais sênior, que vai ter seus próprios projetos, em vez de você estar aprendendo, você vai estar mais produzindo, e tem essa progressão de carreira que é um pouco de assumir time, assumir mais responsabilidade e assim por diante. Agora, dito isso, pensa que a gente tem diversas áreas, diversos inclusive produtos, que às vezes tem um engenheiro que é o líder, às vezes tem um BA que é o líder, entendeu? Então, pode ser, vocês têm que meio que pensar quais tipos de produto que o Nubank pode fazer. Vamos pensar, hoje é o Nubank, mas por que não poderia ser o Nu Seguros, né? E quem que vai ser o analista e o squad lead da conta de Life Insurance? Está no nosso pipeline hoje? Não está, mas assim, quem disse que a gente não vai fazer? Quem disse que a gente não vai expandir de financial services para outras coisas? O que eu garanto para vocês é que eu já vi isso acontecer. Como eu disse, a área de cobrança não existia. Não existia. Hoje, é engraçado, quando eu estava lá no começo, a gente tinha 3 analistas e a gente cuidava de toda a área de crédito e projeção financeira. Então, quase que um time hoje não estou falando que a gente é super foda, mas estou falando assim, na época, a gente resolveu um problema que hoje é um problema que escalou, que é tão grande, tão relevante, que tem o quê? No mínimo 20 pessoas trabalhando. Óbvio, com muito mais sofisticação, muito mais detalhe, muito mais análise. Mas, enfim, essa área cresceu, entendeu? Então, vamos lá. What would you say are the 3 most important skills needed to excel in this position? Eu acho que eu vou responder bem simples, assim, basicamente skill mesmo, tá? Prático, programação, matemática e business, tá? Mas se você quiser um pouco dos outros skills mais abrangentes, é um pouco de curiosidade e vontade de aprender e coragem de aprender, né? Porque no final do dia, aprender uma linguagem de programação é parecido com aprender uma língua nova. Tá? Como é que você aprende inglês? Você basicamente tenta falar inglês, daí você erra, daí você tenta falar, você erra, daí você tenta falar, daí você erra, daí você tenta falar, daí você erra. Daí uma hora você acerta, daí você erra outra coisa. Aprender uma linguagem de programação é a mesma coisa, você fica batendo a cabeça na parede até a hora que você aprende. Então, assim, se você tiver persistência, resiliência, vontade de aprender, talvez esses sejam os skills mais, sabe, e meio que ownership, sabe? Se alguém te fala assim, ó, esse é o teu projeto, você vai lá e fala assim, beleza, é meu, vou fazer o meu máximo. Esses talvez são os skills. Tem os skills, eu nunca sei qual que é o soft e qual que é o hard, mas enfim, tem os soft e os hard skills. Talvez esses sejam os 3 de cada. What kind of situations, challenges am I going to face on a day-to-day? Tá. Eu sempre gosto de pensar no business como a dificuldade da análise, ela tem um pouco a ver com a dificuldade da ambiguidade inerente à análise. Então, por exemplo, um desafio que eu tenho no nosso squad é quão rápido eu devo crescer a companhia. Eu devo abrir a porta e trazer mais clientes? Se eu abro a porta e trago mais clientes, eu estou aumentando o meu risco de fazer bobagem, certo? E eu adquiri um monte de clientes inadimplentes, e eu estou, de certa forma, quando eu adquiro um cliente, eu estou desembolsando um dinheiro para mandar o cartão de crédito para ele, certo? Então eu tenho um consumo de caixa imediato, na expectativa de um retorno financeiro futuro. Se eu faço isso muito rápido, eu posso acabar com todo o meu caixa. E de repente eu faço o quê? Preciso de dinheiro. Então, quão rápido eu cresço é uma ambiguidade muito forte, é um desafio. Porque, por outro lado, quanto mais rápido eu cresço, mais vai ser o meu lucro lá na frente. Maior vai ser a companhia, mais valioso a gente vai ser. Então, agora que assim, se eu tenho um interesse, por um lado, de aumentar o meu crescimento, e tenho, por outro lado, um interesse de diminuir o meu crescimento. Como que eu acho ótimo? Como que eu lido com essa ambiguidade? Isso
é o típico problema que um BA e um Financial Analyst vão resolver. Vão lidar com e outra, tem umas ambiguidades muito mais estreitas, né? Por exemplo, eu preciso tomar essa decisão, só que eu não tenho dado. Tá, eu não tenho dado suficiente, tá? Porque você acabou de fazer esse teste. Então vamos esperar. Mas vamos esperar quanto? Para eu ter o número de dados que eu preciso de 10 anos de história. Tá, amém. Vai esperar 10 anos? Você tem que tomar a decisão semana que vem. Então o que a gente faz? A gente faz uma conta de quantos dados que eu preciso para tomar a decisão. Mas a minha análise não é estatística, não é suficiente, porque eu não tenho uma amostragem grande o suficiente. Ótimo. Mas você tem que tomar uma decisão. Como que a gente vai lidar com esse problema? Como que a gente vai lidar com essa ambiguidade? Isso é um desafio real que Business Analysts e Financial Analysts têm no problema. E aí tem as coisas menos glamourosas, né? Que é basicamente, o dado não bate. Sabe assim, eu faço uma PPT, falo, nossa receita foi X. Tem outro cara lá, fala, receita foi Y. A gente fala, cara, é a mesma receita. Por que não bate? Não bate, é foda. A vida é complicada. Mas sim, você vai fazer bater, óbvio, você vai aprender. Mas quer dizer, isso são os problemas menos glamurosos, tá? Que vão estar no dia a dia e, by the way, são mega desafiadores. What does a Nubank business analyst have different from BAs from other companies? Eu acho que eu não sei responder essa, sorry. Cultura, a Maria roubou. Cultura, eu concordo, mas... boa, Maria, obrigado. Eu nunca trabalhei em outra companhia, então, eu trabalhei como como private equity, né, mas é limitada a minha experiência, tá? Então não sei te dizer. O que eu posso dizer é que a turma aqui é muito boa, tá? Se é muito melhor, eu acredito que é. Mas, de fato, não sei. What do you love about your job? What do you hate about it? A coisa que eu mais gosto do meu trabalho são as pessoas que eu trabalho, tá? Sério, é altíssimo nível, então isso é incrível. É a sensação de que você tem de que você basicamente faz uma coisa... É aquela ideia da classe, né? Você não é o melhor da sua sala. Muitos de vocês devem ter tido isso quando vocês entraram na faculdade, então, quero dizer... Eu fiz Dante, eu era o melhor aluno da minha sala, assim, e eu, sei lá, não tô me vangloriando, mas estou dizendo assim, eu era bom aluno e me destacava. Eu entrei na faculdade, eu era mais um, tá? Aqui no Nubank dá essa sensação, mas ela é muito boa, porque a gente não é invejoso, a gente tem esse lance de admiração, a gente gosta muito, é uma cultura muito colaborativa. Então, de fato, dá muito gosto de trabalhar com pessoas que são muito boas, com skills diferentes de vocês, e skills, características, enfim. Mas muito boas, é muito bom. E o que eu menos gosto é o dado que não bate, dá uma raiva. Sério, é muito... Porque gasta um tempo, filho da mãe, né? É difícil. Última pergunta. E depois tem uma coisa legal. Vamos lá. What's the hardest thing about your job? O dado que não reconcilia. Eu vou fazer mais uma porque essa foi curta. Do you believe that business analyst is the heart of the company? Since it's connected to several areas of the company. Não, eu não acho. Eu acho que o coração da companhia é o cliente. É ele em primeiro lugar. E depois vem a gente. Tá? E outra, todo mundo no Nubank hoje tem a sensação de que está realmente construindo o Nubank. Isso é verdade. Da faxineira ao Davi. Tem que ser verdade. Esse é o nosso valor. Essa é a nossa... Assim, servir o cliente. Então, o cliente é o coração... E todo mundo aqui realmente acredita no Nubank, tá? Então essa... Como é que é, Maria? Quer fazer o final aqui? Como é que funciona? Oi, gente. Eu sou a Maria. Tudo bem? Então, assim, só para a gente terminar, vou repetir o que o Marcelo falou. Façam a inscrição nesse link. Só até hoje, 11 horas da noite, então corram. E aí, eu sei que a gente não teve tempo de fazer pergunta aqui ao vivo. Então, a gente tem uma turma de business analysts ali atrás. Então, fiquem à vontade para perguntar. Levanta, gente. Dá tchauzinho. Então, vocês vão ter a oportunidade de conversar com eles agora. A gente tem esfirras, a gente tem cerveja. Então, fiquem à vontade. Espero que vocês aproveitem. E obrigada, Marcelo. Arrasou.